como as derivadas afetam o gráfico de uma função. Isso aqui é a seção 4.3 do nosso livro texto, do livro do Stewart. Tá? Ok. Então, primeiro exemplo que eu quero discutir é a função y igual a f de x igual 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x quadrado mais 5. E a pergunta é identificar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. Onde é que a função cresce, onde é que a função decresce. Ok. Então, vejamos. Essa função f de x é um polinômio de grau 4. O fato de ser um polinômio significa que ela é derivável na reta toda. Então, os intervalos de crescimento e decrescimento estarão identificados pelo sinal da derivada. Então, vamos olhar o sinal da derivada. Vamos calcular f' de x. F' de x é derivada de 3x à quarta, desce o expoente, multiplica por 3, 12x ao cubo. Menos derivada de 4x ao cubo, 12x quadrado. E a derivada de menos 12x quadrado é menos 24x. Derivada do mais 5 é 0. Então, está aqui a derivada. E aí eu posso colocar 12 em evidência. De fato, eu posso colocar 12x em evidência. E isso aqui vai ser fatorado da seguinte maneira. Então, é 12x vezes x quadrado me dá 12x ao cubo. 12x vezes menos x me dá menos 12x quadrado. E 12x vezes menos 2 me dá menos 24x. Então, para eu determinar o sinal da derivada, sinal de f', eu preciso primeiro determinar onde é que f' é igual a 0. Porque, tipicamente, com uma função, toda vez que você atravessa um zero, você muda de sinal. Tá? Então, vamos analisar onde é que f' de x é igual a 0. F' de x é igual a 0 apenas se você tem um produto, então se um dos termos é igual a 0. Então, para 12x ser igual a 0, basta que x seja igual a 0. Ou x ao quadrado menos x menos 2 é igual a 0. Isso aqui se fatora como x mais 1 vezes x menos 2. Porque dá x quadrado aqui, o termo x vezes x. O termo menos x vem de mais x menos 2x, que dá menos x. E menos 2 vem de 1 vezes menos 2. Isto é, x mais 1 vezes x menos 2 é igual a 0. Isto é, x igual a menos 1 ou x igual a 2. Se vocês resolverem a equação x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, usando a fórmula de Bhaskara, vocês vão chegar exatamente às mesmas raízes, a não ser que vocês errem na conta. Ok. Então, eu vou lá e eu desenho essas raízes numa reta. Tá? Então, eu vou ordenar essas raízes. A primeira que aparece é x igual a menos 1. Depois aparece x igual a 0, aqui. E, por fim, x igual a 2. Certo? Ok. Então, você tem x igual a 0,
ou x igual a -1, ou x igual a 2. Tá? F' de x está fatorado assim. É 12 vezes x vezes x mais 1 vezes x menos 2. Certo? Então, eu vou repetir, deixa eu refazer essa minha reta aqui embaixo. Está aqui -1, está aqui 0, está aqui 2. Eu vou repetir isso daqui 3 vezes. Tá? Então, aqui, na primeira, eu vou colocar como é que é o sinal de x mais 1. Na segunda, eu vou colocar o sinal de x e depois o sinal de x mais 2. E aqui vai o sinal de F'. Tá? Então, x mais 1, isso aqui é sempre -1, 0 e 2, -1, 0 e 2, -1, 0 e 2. X mais 1, tá? A função x mais 1 é positiva à direita de -1 e negativa à esquerda de -1. Então, x mais 1 é positivo à direita de -1 e negativo à esquerda de -1. Passou pelo -1, muda de sinal. Como é que eu sei que isso? E o único lugar que muda de sinal é em x igual a -1, esse x mais 1, certo? Então, como é que eu sei que, por exemplo, em 0, à direita de -1, isso aqui é positivo? Você pode testar com um valor. Por exemplo, substitui x igual a 0. 0 mais 1 é 1, então x mais 1 é positivo à direita de -1. É positivo em 0 e, portanto, é positivo em todo lugar à direita de -1. Ou você pode escrever a desigualdade x mais 1 maior do que 0, x maior que -1. X, eu sei que é positivo à direita de 0 e negativo à esquerda de 0. E o x mais 2, desculpa, não é x mais 2, é x menos 2, perdão, é x menos 2. X menos 2 vai ser positivo à direita de 2 e negativo à esquerda de 2. Então, agora, eu estou em posição de determinar o sinal de F' a partir deste gráfico aqui, dessa informação aqui. Então, eu tenho à esquerda de -1, F' é simplesmente o produto desses 3 fatores vezes 12, que é um número positivo. Então, o sinal de F' é o sinal deste produto. O que interessa é o sinal deste produto daqui, porque o 12 é positivo. Então, o sinal de F' à esquerda de -1 vai ser o sinal do produto aqui, de x mais 1 por x menos 2, que são 3 sinais negativos. Então, F' é menor do que 0 à esquerda de -1. Entre -1 e 0, um dos sinais virou positivo. E, portanto, você tem positivo vezes negativo, positivo. Passou pelo 0, tá? Você tem mais um sinal que virou positivo. Então, agora você tem sinal positivo vezes negativo. O produto desses 3 sinais é negativo. E passou pelo 2, agora todo mundo é positivo. Então, F' vai ser negativo à esquerda de -1, positivo entre -1 e 0, negativo entre 0 e 2 e positivo à direita de 2. Alguém tem alguma dúvida sobre esse procedimento? Se quiser desemudecer o seu microfone, pode. Se quiser fazer pergunta no chat, também pode. Ok. De acordo com o que a gente aprendeu na aula, na parte teórica, tá? Sinal negativo de F' significa que a função é decrescente.
no intervalo onde a derivada é negativa. No intervalo onde a derivada é positiva, a função é crescente. Novamente, no intervalo onde a derivada é negativa, a função é decrescente. E no intervalo onde é positiva, a função é crescente. Então, a resposta é f é crescente no intervalo -1 aberto, 0 aberto, união o intervalo 2 mais infinito. F é decrescente em menos infinito menos 1, união 0, 2. Tá? Muito bem. Continuemos. Dois. Exemplo 2. Calculemos os valores máximo e mínimo locais de f e também de y igual a g de x igual a x mais 2 seno de x, um x no intervalo 0, 2π. Lembrando que f de x é a função anterior, função que a gente acabou de estudar, 3x² menos 4x ao cubo menos 12x² mais 5. É a função que a gente acabou de estudar. Bem, então, primeiro eu vou lembrar como é que é o gráfico que a gente acabou de encontrar. Tá? O gráfico não, a informação sobre crescente e decrescente que a gente acabou de encontrar. F é decrescente até -1, cresce até 0, decresce até 2, cresce até infinito. Então, se a gente reproduzir essa informação aqui, nós temos f cresce, desculpa, já começou errado, decresce até -1, depois ela cresce até 0, depois ela decresce até 2 e depois ela cresce. Em -1, 0 e 2, f' é igual a 0. A nossa função f de x, ela é derivável na reta toda, tá? F' de x f de x é derivável na reta toda, e a gente viu que a derivada é 12 vezes x mais 1, vezes x menos 2. Então, f' de -1 é igual a f' de 0, que é igual a f' em 2, que é igual a 0. Ou seja, esses pontos todos são números críticos. Portanto, vale o teste da primeira derivada.
Se a f' muda de sinal em torno de um número crítico, tá? Então, dependendo da maneira como ela muda de sinal, o número crítico vai ser máximo local ou mínimo local. Então, nós vamos ter menos 1 é ponto de mínimo local. Por quê? Pois f' em menos 1 é 0 e f' muda de negativo para positivo ao passar por menos 1. Ao passar na direção crescente dos x's. Tá? Andando na direção crescente dos x, a hora que eu passo por menos 1, a derivada vai de negativa para positiva. A função vai de decrescente para crescente. Então, ela tem um mínimo local. Tá? Por outro lado, 0 vai ser um ponto de máximo local. Pois f' em 0 é 0 e f' muda de positivo para negativo ao passar por 0. Tá? Passou por 0. Primeiro, a derivada em 0 é 0. Você tem uma reta tangente horizontal. Tá? E a função vai de crescente para decrescente. Ela vai de crescente para decrescente. A derivada vai de positiva para negativa. Então, tem um máximo aqui local em 0. E, finalmente, 2 é ponto de mínimo local de novo. Pois f' em 2 é 0 e f' muda de menos para mais ao passar por 2. Então, você tem menos 1 é ponto de mínimo local, 0 é ponto de máximo local e 2 é ponto de mínimo local. Tem 2 mínimos locais e um máximo local. Tá? Os valores máximo e mínimo local são. Então, mínimo local, você tem f de menos 1 e f de 2. F de menos 1, quanto é que vale? 3 vezes menos 1 à quarta, tudo isso entre parênteses, isso aqui é 3. Menos 4 vezes menos 1, porque é o x ao cubo. Então, 3 mais 4, 7. Menos 12, 7 menos 12 é menos 5. Menos 5 mais 5, 0. E f de 2? F de 2 vai ser 3 vezes 2 à quarta, é 3 vezes 16. 3 vezes 16 é 48. Menos 4 vezes 2 ao cubo. Menos 4 vezes 8. Então, é menos 32. Então, você tem 48 menos 32. Isso aqui é 16, né? É. 16. Menos 12 vezes 4. 16 menos 24. Isso aqui é menos 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Tá?
Então, note que você tem dois mínimos locais e entre esses dois, o f de 2 é menor. Então, esse daqui é mais mínimo, se vocês quiserem, do que esse. Ou seja, esse aqui é candidato a mínimo global. Tá? De fato, ele é mínimo global. Máximo local. É f de 0. F de 0, que é tudo que tem x aqui dá 0, mais 5. Tá? Como eu acabei de observar, menos 3, de fato, é um mínimo global. Como é que eu argumento isso? Olha para o que a minha função f está fazendo. A esquerda de menos 1, ela cresce, ela vai embora. Tá? Ela vai embora aqui, depois ela sobe até o 0, desce até o 2 e vai embora também. Então, o que quer que aconteça para a esquerda de menos 1 ou a direita de 2 vai ser certamente maior do que o que acontece aqui em menos 1 e em 2. Tá? Mais ainda, se eu olhar para essa função, o limite dela quando x tende a mais ou menos infinito vai ser mais infinito, por causa desse 3x à quarta. Tá? Então, para cá e para cá, a função cresce sem limite, sem limitação. Tá? E entre esses dois mínimos globais, o f de 2 é menor do que o f de menos 1. Portanto, esse aqui é o mínimo global da função. Vamos olhar agora para g de x. Tá? Então, lembrando que g de x, só transcrevendo aqui, g de x é x mais 2 seno de x, com x entre 0 e 2π. Está aqui, ó. Só para vocês verem que eu não estou inventando. Tá aqui. X mais 2 seno x, x entre 0 e 2π. Ok. Então, de novo, se eu quero estudar máximos e mínimos locais, eu vou começar com a análise da derivada. Aqui vale uma observação interessante, que é a seguinte. Essa função g está definida aqui num intervalo fechado. Tá? Então, vale o teorema do valor extremo. Ela tem um máximo e mínimo global dentro desse intervalo fechado. Tá? O que a gente vai fazer agora, num primeiro momento, é analisar os máximos e mínimos locais dessa função. Depois a gente se preocupa em quem é o global. Tá? Então vamos lá, vamos calcular a derivada de g. G' de x é 1 mais 2 cosseno de x. Quem são os números críticos? Não tem nenhum número crítico, número C, onde a derivada não existe. Essa função é diferenciável na reta toda, em particular nesse intervalo fechado. Então, onde é que G' é 0? G' é igual a 0 apenas quando o cosseno de x for igual a menos 1/2. Cosseno de x igual a menos 1/2, x entre 0 e 2π. Então, a gente vai desenhar aqui nossa bola trigonométrica para identificar onde é que nós estamos aqui entre 0 e 2π, com cosseno igual a menos 1/2. Então, para começo de conversa, cosseno igual a 1/2 corresponde a ângulos que são múltiplos de π sobre 3. Cosseno igual a 1/2 corresponde a 60 graus ou π sobre 3, porque esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Né? Desculpa, um triângulo equilátero, perdão. Triângulo equilátero. Aqui. Tá? Bom, mas para π sobre 3 o cosseno é positivo. Então, na verdade, o que eu quero é π menos π sobre 3. Ou seja, isso daqui é 2π sobre 3. Eu quero um ângulo maior do que π sobre 2 para ganhar o cosseno negativo. Tá? E, além desse, tem um simétrico em relação a π, em que o cosseno também é menos 1/2, que é esse daqui, que é π mais π sobre 3, ou 4π sobre 3.
para esses dois valores, você vai ter cosseno igual a menos 1/2. Tá? Ou seja, a nossa conclusão é que o cosseno de x é igual a menos 1/2 se somente c e x entre 0 e 2π, se somente c, x é igual a 2π sobre 3 ou x igual a 4π sobre 3. A próxima pergunta... Então, esses aqui são os números críticos, né? G' é igual a 0 nesses pontos, nesses números. A próxima pergunta é como é que é o sinal de G'? Como é que varia o sinal de G'? Tá? Então, se eu estiver entre 0 e 2π sobre 3, tá? O cosseno de x varia de 1, aqui em x igual a 0, aí ele cai até 0, e aí ele começa a diminuir até chegar em menos 1/2, quando eu chego em 2π sobre 3. Então, você tem menos 1/2, tá? 0 aqui, 1. Cosseno de 0 até 2π sobre 3, o cosseno vai de 1 até menos 1/2. Ou seja, o G' de x é maior ou igual a 0. É maior ou igual a 0 aqui no meio, porque cosseno de x vai ser maior ou igual a menos 1/2. Você vê que em x igual a 0, cosseno de x é 1, que certamente é maior ou igual a menos 1/2. Decai até 0, mais positivo, portanto é maior ou igual a menos 1/2. E aí ele começa a ficar negativo até chegar em menos 1/2 a partir de 0. Então ele é sempre maior ou igual a menos 1/2 nesse intervalo. No intervalo entre 2π sobre 3 e 4π sobre 3, o que acontece com o cosseno de x? Ele é um número menor do que menos 1/2, nesse intervalo até menos 1, e depois ele volta para menos 1/2. Tá? Mas a partir de menos 1, ele volta para menos 1/2. Então, aqui o cosseno de x é menor ou igual a menos 1/2, nesse intervalo. Ele é negativo e menor ou igual a menos 1/2 nesse intervalo. E, portanto, G' de x é menor ou igual a 0 neste intervalo. Depois, para x entre 4π sobre 3 e 2π, eu volto para a situação 0 até 2π sobre 3. Daqui até voltar para 2π, o cosseno segue o mesmo ritmo, o mesmo caminho que entre 0 e 2π sobre 3. Então, o G' de x é maior ou igual a 0. Bem, eu fiz essa análise usando a bola trigonométrica, mas nós também podemos fazer a mesma análise, evidentemente, usando o gráfico do cosseno de x. Né? Se eu olhar para o gráfico do cosseno de x, como é que é esse gráfico? Olha só. Então, cosseno de x é uma função entre 0 e 2π, que faz isso. Certo? Esse aqui é o cosseno de x. Y igual a cosseno de x. Tá. E a pergunta que a gente estava se fazendo é quando é que o cosseno de x é maior ou menor ou igual a menos 1/2. Então, a gente identifica o menos 1/2 por aqui. Evidentemente que aqui é menos 1. Tá? E onde é que o cosseno é menor ou igual a menos 1/2? Está abaixo dessa reta cor-de-rosa, exatamente entre esses dois valores.
entre esses valores aqui, que são 2π sobre 3 e 4π sobre 3, o cosseno de x está abaixo, né? O cosseno está abaixo dessa reta cor-de-rosa. De 0 até 2π sobre 3 ele está acima, de 4π sobre 3 até 2π ele está acima dessa reta cor-de-rosa. Exatamente como a gente identificou aqui. Cosseno de x é maior ou igual a menos 1/2, menor ou igual a menos 1/2. Pronto. Tá. Então, para a minha função g de x, a conclusão é g de x, eu tenho aqui 0, 2π, tem aqui 2π sobre 3, 4π sobre 3, e g', que a gente identificou que ele é positivo entre 0 e 2π sobre 3, positivo entre 4π sobre 3 e 2π, e negativo aqui no meio. Ou seja, g de x faz o seguinte, ele cresce, depois a derivada é 0, depois ele decresce, a derivada é 0, e depois ele cresce novamente. Então, você tem crescimento, decrescimento e crescimento, com derivadas iguais a 0 no meio do caminho. Certo? Então, conclusão. Pelo teste da primeira derivada, x igual a 2π sobre 3 é máximo local, e x igual a 4π sobre 3 é mínimo local. Isso é o que o problema estava pedindo, identificar os valores máximo e mínimo locais de f. Agora, se eu quiser identificar os valores máximo e mínimo globais, eu preciso incluir o que acontece nos extremos. Tá? Então, eu preciso analisar g em 2π sobre 3, g em 4π sobre 3, g em 0 e g em 2π. G em 2π sobre 3 é o quê? 2π sobre 3 mais 2 vezes o seno de π sobre 3. Então, o seno de π sobre 3 vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, você tem 2π sobre 3 mais 2 vezes raiz de 3 sobre 2, que é raiz de 3. G de 4π sobre 3 é 4π sobre 3 mais o seno de 4π sobre 3. O seno de 4π sobre 3 é negativo, porque é um valor que é maior que π e menor do que 2π. Então, o seno aqui é negativo. Então, aqui você ganha 4π sobre 3 menos raiz de 3. Tá? G de 0 é 0 mais 2 vezes seno de 0. Esse é fácil de calcular, é 0. E G em 2π é 2π mais 2 vezes 0. Tá? Então, isso aqui é 2π. Bom, quem é o maior e quem é o menor aqui? Se a gente quiser achar o máximo e mínimo global. Valores máximos e mínimos globais. Tá. Então, vejam vocês que... Vamos olhar primeiro os mínimos. Eu tenho que comparar o mínimo local, 4π sobre 3 menos raiz de 3, com o g de 0 e com o g de 2π. Evidentemente que o g de 2π... Se esse valor, 4π sobre 3 menos raiz de 3, for maior do que 0, tá? E como 2π também é obviamente maior que 0, então o 0 vai ser mínimo local. Vai ser mínimo global, desculpa. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é comparar 4π sobre 3 menos raiz de 3, eu vou comparar com 0.
Pergunta se é maior ou menor do que zero. Isso é a mesma coisa que se perguntasse 4π menos 3 raiz de 3 é maior ou menor do que zero. Bom, 4π é maior do que 12. Porque π é maior do que 3. Tá? 3 raiz de 3 é um número menor do que 6, com certeza, porque raiz de 3, obviamente, é menor do que 2. Então, menos 3 raiz de 3 é maior do que menos 6. E 3 raiz de 3 no máximo é 6, então menos ele certamente é pelo menos menos 6. Né? E 12 menos 6 é positivo. Portanto, como esse número daqui é maior do que o número positivo, esse número aqui é maior do que zero. Tá? Então, você tem g de 4π sobre 3 é maior do que zero, g de 2π, obviamente, é maior que zero, g de 2π sobre 3 também, obviamente, é maior do que zero, então g de zero é o mínimo global. É o valor mínimo global. Ou seja, a função g de x tem um mínimo local em 4π sobre 3. Isso, o mínimo local em 4π sobre 3, mas esse mínimo local não é mínimo global. Tá? Bom, agora, o máximo global, a gente precisa comparar 4π sobre 3 menos raiz de 3 com 2π sobre 3 mais raiz de 3 e 2π. Agora nós precisamos comparar primeiro 4π sobre 3 menos raiz de 3 com 2π sobre 3 mais raiz de 3 e com certeza 2π sobre 3 mais raiz de 3 é maior do que o lado esquerdo, tá? Do que 4π sobre 3 menos raiz de 3, da feita que esse daqui é um máximo local, né? Então, nós vejamos. A nossa pergunta é se, isto é, passando 2π sobre 3 para o lado esquerdo, é se 2π sobre 3 é menor ou maior do que 2 vezes raiz de 3. Tá? Ou seja, se π é menor ou maior do que 3 raiz de 3. E a resposta aqui é, né? Porque raiz de 3 a gente sabe que é pelo menos é maior do que 3 meios, né? Raiz de 3 a gente sabe que é maior do que 3 meios, porque 3 é maior do que 9 quartos. Tá? E, portanto, 3 raiz de 3 é maior do que 9 meios. Tá? 9 meios é 4,5, que é maior do que π. Tá? Então, 3 raiz de 3 é maior do que π. E, portanto, 2 raiz de 3 é maior do que 2π sobre 3. E, portanto, 2π sobre 3 mais raiz de 3 é maior do que 4π menos 3 raiz de 3. E você tem 4π sobre 3 menos raiz de 3 é menor do que 2π sobre 3 mais raiz de 3. Beleza. Próxima comparação que a gente tem que fazer. Ixi, esse aqui saiu bem torto. Essa divisória aqui saiu bem torta. Então, por enquanto, eu já ordenei isso daqui da seguinte maneira. Olha só. Eu já ordenei isso aqui assim. G de 0. Professora, sabe um pouco a folha, por favor? Desculpa. Com certeza. Eu já ordenei isso aqui, por enquanto, assim. G de 0, que é igual a 0, é menor do que G de 4π sobre 3, que era o mínimo local, que é menor do que G de 2π sobre 3, que é o máximo local. Aí a próxima pergunta é comparar isso com G de 2π. Então, agora eu tenho que comparar G de 2π sobre 3 com G de 2π. Onde é que está o G de 2π nessa história?
G de 2π é 2π. G de 2π sobre 3 é 2π sobre 3 mais raiz de 3. A pergunta é maior ou menor? Tá? Bom, a pergunta que a gente está se fazendo, em outras palavras, é se 2π menos 2π sobre 3, que é 4π, 6π menos 2π, isso. 4π sobre 3 é maior ou menor do que raiz de 3. Ou seja, se 4π é maior ou menor do que 3 raiz de 3. Bem, a gente usou aqui que raiz de 3 é maior do que 3 meios. Tá? Agora eu vou usar uma outra coisa. Eu vou usar que raiz de 3 é um número menor do que 2. Logo, 3 raiz de 3 é menor do que 6. Tá? E 4π é maior do que 4 vezes 3, que é 12. Que, por sua vez, então, é maior que 6, evidentemente, que é maior que 3 raiz de 3. Então, a resposta é que 4π é maior do que 3 raiz de 3, 4π terços é maior do que raiz de 3, e, portanto, 2π é maior do que 2π sobre 3 mais raiz de 3. Tá? Ou seja, nós temos essa desigualdade aqui e o máximo global é atingido no outro extremo, 2π. Então, completando a nossa análise, nós concluímos que G de 0 é o mínimo global, G de 2π é o máximo global. Tá? Muito bem. Esse aqui foi o segundo exercício. Vamos lá no terceiro. O terceiro, na verdade, não é o exercício, é uma observação, que assim, identificação de concavidades para cima e concavidades para baixo no gráfico abaixo. Ok. Então, eu vou fazer o gráfico de uma função, não vou identificar quem é a fórmula, quem é a expressão que fornece um gráfico com essas características, mas eu estou apenas interessada em examinar as concavidades. Como é que eu consigo identificar as concavidades? Então, a minha função, meu gráfico faz isso, depois faz isso, depois faz isso, isto, isto e isto. Tá bom? Vamos identificar aqui as concavidades. Então, eu observo que aqui você tem a concavidade para baixo, até onde? Num certo momento, muda a concavidade. Tá? Aqui. Aqui, aparentemente, mudou novamente. Concavidade. Depois, neste ponto, a concavidade mudou novamente, apesar de que você vê que não tem derivada zero aqui. Isso aqui é um número crítico, mas não é derivável. A função não é derivável. Tá? Aqui você continua tendo a mesma concavidade. Tá? Neste ponto, a concavidade muda para baixo, até mais ou menos aqui. Depois ela vai para cima e depois muda de novo para baixo. Então, quem são os pontos de inflexão aqui? Bom, primeiro, vamos examinar os pontos de inflexão.
Então, ponto de inflexão é este daqui, C1, é ponto de inflexão, porque a concavidade foi de para baixo para cima. Mudou a concavidade. Essa função é contínua em todos os pontos. Faz parte da definição de ponto de inflexão que a função seja contínua. Este ponto C2, a concavidade mudou de para cima para baixo. Então, C2 também é ponto de inflexão. Este ponto daqui não é ponto de inflexão, porque a concavidade vai de para cima para cima. A concavidade não mudou quando você atravessou esse ponto. Este ponto aqui, C3, a concavidade mudou de para baixo para cima. Desculpa, de para cima para baixo. Então, você tem aqui concavidade para cima e aqui você vai ter concavidade para baixo. C4, novamente, mudou para cima. C5, concavidade muda para baixo de novo. Então, você tem concavidade para cima entre em menos infinito C1, desculpa, isso aqui é concavidade para baixo em menos infinito C1, união C2 até... Eu estava falando, C3 era aqui, né? Isso aqui é C4, C5, C6. Pronto. C2 até C3, você tem concavidade para baixo. Depois, C4 até C5, união C6 até mais infinito. Concavidade para cima acontece em C1, C2, união C3 até o C4, apesar de que aqui você tem um número crítico, um ponto onde a derivada não existe, a concavidade não muda, ela vai de para cima para cima, não mudou. Então, não é ponto de inflexão. União C5 até C6. Tá. Dúvidas, alguém? Sem dúvidas? Ok. Professora, Sim, Mariana, sim. os pontos entre o C3 e o C4, é porque tem um outro ponto ali. Ele teria que ter nome também? Nome não, letra. Não precisa, porque eu só estou identificando, eu só estou nomeando os pontos de inflexão. Tá. Tá? Ok. Eu só estou Obrigada. nomeando aqui os pontos de inflexão. Que são os pontos onde muda a concavidade da função, ou do gráfico, de fato. Os pontos de inflexão são C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Tá? Então, eu não dei nome para esse ponto porque ele não é um ponto de inflexão, apesar dele ser um número crítico. A coisa relevante aqui, que eu estou tentando chamar a atenção, é que ponto de inflexão não tem nada a ver com número crítico. Pode ser que seja e pode ser que não seja. Não tem nada a ver. O ponto de inflexão é um ponto onde a função é contínua e onde muda a concavidade. É só isso. Quatro. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui é uma observação legal. Eu estou assumindo que todo mundo aqui
já viu esses gráficos, essas curvas de casos de Covid, casos confirmados de Covid. Alguém nunca viu? Alguém aqui nunca viu? Pois é, isso que eu achava. Olha só. Na reta horizontal, a gente tem o tempo. No eixo vertical, a gente coloca os casos confirmados de Covid-19. Tá? Isso aqui, num certo momento, era 0, e aí depois, infelizmente, começou a crescer. O crescimento no início ele é exponencial, tá? Porque uma pessoa transmite para outras 2 ou 3. Tá? Aí, num certo momento, você tem um ponto de inflexão. Pergunta é, o que representa esse ponto de inflexão? Que, aliás, no Brasil, demorou muito a acontecer. Não é nem claro quando é que aconteceu. Que a mudança foi muito gradual. Tá? Então, o que representa este ponto de inflexão? T estrela, ponto de inflexão. Bom, para entender isso daqui, você precisa entender o que é essa curva, né? Então, a cada dia que passa, você vai colocando o tanto a mais, o número de casos a mais em relação ao dia anterior. Então, esse incremento aqui representa o número de casos a mais em relação ao período anterior. Enquanto você não para, enquanto você continua tendo casos novos todo dia, essa curva vai crescendo, porque você está sempre somando um número positivo. Então, a pergunta, o que representa esse ponto de inflexão? Isso claramente é um ponto de inflexão, porque você tem uma curva com concavidade para cima à esquerda desse ponto e uma curva com concavidade para baixo à direita desse ponto. Tá? O que todo mundo fica esperando, tá? Ou ficou esperando durante muito tempo, é que o número de casos a mais cada dia aumentasse de maneira mais devagar. Tá? Ou seja, que essa curva crescesse mais devagar. Então, eu quero analisar essa frase: crescimento mais lento. Tá? Crescimento mais lento significa que você está olhando para a taxa de crescimento e que essa taxa de crescimento começa a decrescer. Certo? Então, se eu represento essa função como sendo, vamos chamar isso aqui de C de T, casos de Covid no instante de tempo T. Tá? Total de casos de Covid no instante de tempo T. A taxa de crescimento é C' de T. Se essa taxa começa a decrescer a partir do instante T estrela, do meu ponto de inflexão, significa que C2' de T passa a ser negativo para T maior do que T estrela. Então, até chegar em T estrela, essa taxa de crescimento estava crescendo. Passou do instante de T estrela, essa taxa de crescimento começa a decrescer.
Por isso que você tem essa concavidade para baixo à direita desse ponto de inflexão. E a concavidade para cima antes desse ponto de inflexão. Então, este ponto de inflexão, na curva de casos de Covid, representa o momento em que a taxa de crescimento passa a decrescer, ou seja, um momento em que o crescimento do número de casos diários passa a ficar mais devagar. Tá bom? Então, eu acho muito legal, muito interessante a gente conseguir interpretar essas ferramentas que a gente está desenvolvendo no cálculo 1 à luz de um problema bem concreto, né? Bem concreto mesmo, que é a epidemia de Covid, a pandemia de Covid e a sua versão brasileira. Alguém tem alguma pergunta acerca disso? Veja, isso aqui se baseia, esse tipo de modelo se baseia no modelo canônico de crescimento populacional, que é assim, bastante utilizado, bastante genérico, tá? E que todas as curvas de crescimento populacional obedecem a esse tipo de S, de curva em S, né? Eventualmente, a ideia é que o crescimento passa a ser tão lento, tão lento, tão lento, que o número de casos se estabiliza em constante, ou seja, você passa a crescer mais casos de um dia para o outro. Bem. Ok. Vamos voltar aqui para o mundo do cálculo das expressões, das formas, das expressões explícitas. Tá? Então, o próximo, isso aqui agora é um exercício, esboce o gráfico de uma função y igual a f de x, tal que sua derivada seja negativa no intervalo que vai de 1 até mais infinito. Sua derivada seja positiva no intervalo que vai de menos infinito até 1. Sua segunda derivada seja positiva em menos infinito menos 2, união 2 mais infinito. E a segunda derivada é negativa no intervalo menos 2, 2. Ainda, o limite de f de x, quando x tende para mais infinito, é 0. E o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é menos 2. Ok. Esse exemplo daqui, esse exercício, ele resume o tipo de coisa que vai aparecer cada vez mais, que em geral a gente dá para vocês uma expressão, que é uma função, a gente pede para vocês extraírem informação usando as derivadas, primeira e segunda, e os limites, etc., da função, para poder esboçar o gráfico. Então, no fim das contas, depois de fazer todas as contas, vocês têm uma lista de informações como essa descrita. E a pergunta é, como é que você, usando essas informações, constrói o gráfico da função? Um esboço do gráfico. Então, vamos ver. Então, nós vamos começar com um sistema de eixos. E vamos colocar os pontos relevantes nesse sistema de eixos. Então, eu tenho o valor x igual a 1, que aparece de maneira proeminente,
menos 2 e 2. A informação que eu tenho do meu problema é que a função é decrescente a partir de 1. E ela é crescente antes de chegar em 1. Ainda, eu tenho a informação de que a segunda derivada é positiva, ou seja, a concavidade é para cima, se eu tiver à esquerda de menos 2, ou à direita de 2. E que entre menos 2 e 2, a concavidade é para baixo. Certo? Ok. Finalmente, eu sei que em mais infinito a minha função tende a 0 e em menos infinito a minha função tende a menos 2. Então, eu preciso ter ela cresce, ela vai de menos 2, crescendo, com concavidade para cima, depois ela começa a decrescer, mas ela só muda de concavidade em 2. Tá? Então, eu vou refazer o gráfico aqui embaixo. De uma maneira melhor. Tem aqui menos 2. 1, 2. Em algum lugar aqui está o menos 2. Então está aqui. Ela tende para menos 2 em infinito. Tá? Tá aqui. É alguma coisa assim. Veja que a gente tem todas as informações necessárias aqui. Você tem concavidade para cima até menos 2 e a partir de 2. Tá? E concavidade para baixo no meio do caminho. Você tem crescimento até 1 e depois decrescimento, limite 0 em mais infinito, limite menos 2 em menos infinito. Tá? Okay. Esse foi o problema 5. 6. Analise y igual a f de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo quanto a concavidades. Para isso, eu preciso poder calcular as derivadas. Né? Eu vou precisar da segunda derivada, isso é um polinômio derivável na reta toda, então eu calculo a primeira derivada, que é 4x ao cubo menos 12x quadrado, e aí depois eu calculo a segunda derivada. 12x quadrado menos 24x. Isso aqui é 12x, que multiplica x, menos 2. Certo?
Aí eu faço aquela minha tabelinha. Isso aqui só é 0 em x igual a 0 ou em x igual a 2. X menos 2. X vai de negativo para positivo ao passar por 0. X menos 2 vai de negativo para positivo ao passar por 2. Então, F duas linhas vai de positivo até o 0 para negativo entre 0 e 2 para positivo. Ou seja, a concavidade é para cima, entre menos infinito e 0, e entre 0 e 2, e para baixo entre 0 e 2. Como é que você apresenta essa resposta? A resposta é apresentada assim, ó. Concavidade para cima em menos infinito 0 união 2 mais infinito. Concavidade para baixo em 0, 2. Tá? Isso aqui é compatível com a informação que a gente obteve aqui. É para cima até 0 e para lá do 2, para baixo entre 0 e 2. Sete. Esboce o gráfico. Esse é o problema típico. D, y igual a f de x igual a e elevado a 1 sobre x. Tá. Primeiro, é útil a gente fixar alguns pontos para efeito de escalas, né? E fixar as escalas do problema. Então, f de 0 é elevado a 1 sobre 0 não está definida. Certo? Então, vamos calcular o que é o limite de f de x quando x tende a 0. Vamos ver o que acontece. Então, eu vou primeiro me perguntar o que acontece quando eu chego a 0 pela direita por valores positivos. X tendendo a 0 pela direita por valores positivos, eu tenho que 1 sobre x vai ser 1 sobre um número pequenininho, porém positivo. 1 sobre um número pequenininho positivo é um número enorme e positivo. Tá? Então, isso aqui, e como a exponencial é contínua, isso aqui é a mesma coisa que estudar e elevado a z com z tendendo a mais infinito. E o limite é mais infinito. Se eu chegar a 0 pela esquerda, então esse número vai ser 1 dividido por um número pequenininho, porém negativo. 1 dividido por um número pequenininho é um número enorme. E como eu tenho um sinal negativo, é enorme negativo. Ou seja, isso aqui vai ser a mesma coisa que o limite de e elevado a z com z tendendo a menos infinito. Esse limite é 0. Tá? Ok. Observamos que a equação é elevada a 1 sobre x. A equação é elevada a 1 sobre x igual a 0 não tem solução. A exponencial de qualquer coisa é sempre um número estritamente maior que 0. Então, a nossa conclusão é que esta função aqui, o gráfico dela, não intercepta o eixo x
não existe nenhum valor tal que o y seja igual a zero, e não intercepta o eixo y tampouco, porque eu não posso avaliar f em zero. Tá? Ok. Vamos estudar os limites no infinito. Limite de f de x quando x tende para mais infinito. Quanto é que é esse limite? Quando x vai para mais infinito, 1 sobre x vai para zero. Então, o limite de f de x é elevado a zero, que é 1. E no menos infinito? É a mesma coisa, porque 1 dividido por um número enorme, mesmo que ele seja negativo, ainda é um número muito perto de zero, mesmo que seja um zero negativo. Mesmo que esteja se aproximando de zero pela esquerda. Mas a função exponencial é contínua. Em particular, ela é contínua em zero. Então, não importa como você se aproxime de zero, é elevado a isso, vai se aproximar de 1. Calculemos as derivadas dessa função. O que é a derivada de e elevado a 1 sobre x? É a derivada da exponencial vezes a derivada do que tem dentro. Então, deu menos e elevado a 1 sobre x dividido por x quadrado. Observe que esse pedaço daqui é sempre maior do que zero. E x quadrado é sempre positivo, maior ou igual a zero. E elevado a 1 sobre x é sempre maior do que zero. E eu não posso tomar x igual a zero, porque x igual a zero não está no domínio da f. Então f' é sempre menos uma quantidade positiva, ou seja, f' de x é negativo em todos os x. Então, f de x é decrescente para todo valor de x. E a segunda derivada? F duas linhas de x significa que eu tenho que derivar essa função menos E1 sobre x dividido por x quadrado. Eu vou usar a regra do produto aqui. Então, isso daqui é a derivada de E elevado a 1 sobre x vezes menos 1 sobre x quadrado, segura o fator menos 1 sobre x quadrado, mais E elevado a 1 sobre x, vezes a derivada de menos 1 sobre x quadrado, que vai ser 2 sobre x ao cubo. Tá? Novamente, eu derivei o E elevado a 1 sobre x, deu E elevado a 1 sobre x vezes menos 1 sobre x quadrado, segurei o fator menos 1 sobre x quadrado. Depois eu segurei o E elevado a 1 sobre x e derivei o menos 1 sobre x quadrado. E a derivada disso deu 2 sobre x ao cubo. Que eu vou reescrever como sendo 2x sobre x à quarta. Então, isso aqui deu E elevado a 1 sobre x dividido por x à quarta, que multiplica. Aqui eu tenho x à quarta nesse denominador também. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1, mais 1, mais 2x. Novamente, eu observo que este fator é elevado a 1 sobre x dividido por x à quarta tem sempre o sinal positivo. Portanto, o sinal da segunda derivada é determinado pelo sinal de 1 mais 2x. Então, a conclusão é que f duas linhas vai ser positivo quando 1 mais 2x for maior do que zero, ou seja, quando x for menor do que menos 1 meio, desculpa, maior do que menos 1 meio,
menor, né? Que coisa estranha, peraí. Eu tenho que ter 1 mais 2x maior que 0, 1 maior que 2x, menos 2x. Ah, claro. X maior do que menos 1/2. Mudou o sinal da desigualdade, está certo. Tá? Se x for maior do que menos 1/2. E f duas linhas é menor do que 0 se x for menor que menos 1/2. Tem um x igual a 0 aqui no meio do caminho, tá? Mas que não vai fazer diferença nenhuma, porque primeiro que eu não posso avaliar exatamente x igual a 0, f duas linhas de 0 também não está definido, mas perto de 0, isso aqui ainda é um número positivo, e perto de 0, isso aqui vai ser também um número positivo. Então, perto de 0, ou seja, para x maior do que menos 1/2, diferente de 0, você tem segunda derivada positiva. Então, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que agora vem aquela listinha do tipo que a gente tinha naquele outro exemplo. Tá? Nós aprendemos que o limite de f em torno de 0 é diferente à direita e à esquerda. Então, a direita é mais infinito, a esquerda é 0. Aprendemos que em mais infinito e em menos infinito, f de x tende a 1. Ou seja, a função y, a reta y igual a 1 é uma reta assíntota horizontal. Aprendemos que f' é negativo, então f é decrescente em R menos o 0, porque não está definido em 0. Tá? E aprendemos que f duas linhas é positivo em menos 1/2, 0, união 0 mais infinito. E negativo em menos infinito, menos 1/2. Tá aqui. Tá? Ok. Agora a gente vai tentar colocar toda essa informação no esboço do gráfico. Primeiro, eu vou interpretar isso. F duas linhas negativo significa que a concavidade é para baixo, nessa região, e aqui você tem concavidade para cima. E aqui você tem F decrescendo. Então, eu tenho pontos relevantes. O ponto 0 e o ponto menos 1/2. E a reta y igual a 1. E a reta y igual a 0. Bom, a reta y igual a 1 é uma reta que é assíntota horizontal em mais e menos infinito. Certo? Tem que essa reta aqui é uma reta assíntota em mais infinito e em menos infinito. Bom, vamos primeiro olhar o comportamento perto de 0. Tá? Então, eu já sei que se eu tendo a 0 pela direita, os valores de f de x tendem para mais infinito. E se eu tendo a 0 pela esquerda, os valores tendem a 0 pela esquerda. Tá? Eu sei que f' é decrescente em toda a reta. E eu sei que a concavidade é para cima. Até chegar em 0. E depois de passar por 0.
E aí depois a concavidade muda para baixo a partir de menos 1/2 até menos infinito. Então, toda a informação que a gente escolheu está nesse gráfico. A função é decrescente em toda a reta, tá? Os valores decrescem com o aumento do x. A condição perto de x igual a zero está satisfeita. Você tem mais, a função vai para mais infinito à direita e vai para zero à esquerda. A concavidade é para baixo à esquerda de menos 1/2 e depois ela é para cima até chegar em zero e depois de passar por zero também. E você tem essas retas assíntotas y igual a 1, tanto em mais infinito quanto em menos infinito. Aí eu pergunto a vocês, eu posso estar me aproximando de 1 em mais infinito por baixo, por valores menores do que 1? Não. Posso estar me aproximando de 1 por valores acima de 1 em menos infinito? Não. Porque se eu estivesse me aproximando de 1 por valores, eu considerando que eu começo acima de 1, em x igual a zero, eu estou indo para mais infinito, se eu estivesse me aproximando por valores menores do que 1, eu teria que ter um ponto, algum intervalo aqui em que a função fosse crescente. Isso não acontece. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto é que eu teria que ter uma região em que a concavidade seria para cima. O mesmo tipo de raciocínio pode ser usado à esquerda de zero, se eu fico. Então, digamos que aqui esteja y igual a 1. Se por acaso eu subo para além de 1, tá? O que vai acontecer? Eu sei que a concavidade é sempre para baixo, tá? Eu vou ter um pedaço aqui, um trecho em que a derivada tem que ser positiva. E não é, a derivada é estritamente negativa na reta toda. Então, só existe essa possibilidade, tá? E você tem em particular que a função aproxima a reta y igual a 1 por cima de 1 e por baixo de 1 em menos infinito. Tá? Pessoal, passou do tempo, já são 3h03 da tarde. Eu tinha preparado mais alguns exemplos, vou deixar eles aqui e depois eu faço para vocês no vídeo. Tá? Então, os exemplos a mais, os exercícios a mais para casa são: esboce o gráfico de y igual a 1 mais x² dividido por 1 menos x². Y igual raiz de x² mais 1 menos x. Y igual logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de x, com x entre 0 e o número de Euler é. Tá? Então, você tem 1, 2, 3. Esboce os gráficos de essas três funções. Tá bom? Ok, pessoal. Eu acho que por hoje é só. Vocês têm bastante material aqui para se preparar para a prova, para P2. Então, todo mundo fazendo P2 direitinho. E até quarta-feira. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.